Elias Rosa Cardoso. Presente. Irã Mendonça Cabral. James Gonçalves. Oduvaldo Ribeiro da Cunha Neto. Newton Lima da Silva. Presente. Maria José Guimarães Cabral. Presente. Elecir Casagrande. Celso Moraes. Luiz César de Castro Leão. Maxwell da Silva Gomes. José Henrique de Freitas. Havendo o número regimental sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 10 do mês de maio de 2012. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do Salmo e da oração do Pai Nosso. Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado, que te será acrescentado, ó língua enganadora, setas agudas do valente e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mesequer e habito nas sendas de Quedar. Já há tempo demais que habito os que odeiam a paz. Sou pela paz, quando, porém, eu falo. Eles temem pela guerra. Pai nosso que estás no céu. Expediente. Momento destinado à apresentação de projetos e requerimentos. Palavra franqueada aos senhores vereadores. Palavra com o vereador Luiz César. Senhor presidente, senhoras, senhores vereadores, distinta assistência aqui presente. Requerimento número 128/2012, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao secretário de Ação Urbana, o senhor Demilson. Senhor presidente, o Demilson Lima é secretário de Ação Urbana ainda? É. O senhor Demilson Lima, solicitando o cumprimento da Lei Complementar número 5.117/2006, que dispõe sobre o Código de Postura do município de Rio Verde. Requerimento número 127/2012. Requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao presidente da GETOP, senhor Jaime Eduardo Rinco, solicitando a sinalização do anel viário de Rio Verde, do anel viário Dr. Paulo Campos. Segue em anexo outros requerimentos com cópia para o senhor Francisco Humberto Moreira, também da GETOP, e o governador Marconi Perillo, todos pedindo que providenciem a sinalização do anel viário Paulo Campos. Requerimento número 124/2012, requer a Vossa Excelência o envio de ofício ao prefeito Dr. Juraci Martins, solicitando a ampliação da cobertura das arquibancadas do estádio Mozar Veloso do Carmo. Estádio Mozar Veloso do Carmo. Uai, senhor presidente, é tanto papel que parece que eu perdi um aqui. Eu vou achar aqui, senhor presidente, e já retorno. Obrigado. A palavra continua ainda franqueada. Não. E aí, vereador? A sessão está suspensa por 1 minuto. Reaberta a sessão. A palavra com o vereador Luiz César ainda. Senhor presidente, é porque eu havia o requerimento que o projeto do vereador James pôs aqui, eu confundi que é do que está da comissão na CCJ. Projeto de lei número 85/2012, a Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova artigo 1º, passa a denominar a rua Euclides Carrilho de Castro, a atual viela 4 da Vila Moraes, entre a rua Gomercino Ferreira e o cemitério São Miguel. Artigo 2º, revogadas as disposições contrárias, essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Assina vereador do PMDB, Luiz César. Senhor presidente, só uma justificativa rápido. Esse senhor foi o grande pioneiro na criação do transporte coletivo em Rio Verde. A palavra continua franqueada. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu pedi pela ordem
para que eu pudesse, primeiramente, cumprimentar a mesa diretora, cumprimentando os demais partes da casa, cumprimentarem os cidadãos e as cidadãs que se fazem presente, prestigiando e valorizando essa nossa sessão, a imprensa presente. Senhor presidente, eu gostaria de saber de Vossa Excelência sobre a questão do programa que foi ao ar pela Rádio 87, Rádio Cidade, no dia 17 de 4 de 2012, às 12 horas, no qual o senhor Levi Rei de França, secretário de Educação e de Esporte, lança dúvidas e desconfiança sobre o dinheiro gasto na Câmara Municipal nos últimos anos. Nós fizemos o ofício número 56 de 2012, no dia 19, e gostaríamos de que Vossa Excelência nos informasse, porque estamos na hora de apresentar algum requerimento, quais são as providências e iniciativas que essa casa tomou, já que naquela oportunidade o excelentíssimo senhor secretário de Educação, Esporte e Lazer Ainda com a Vossa Excelência, vereador. Lançou dúvidas sobre os recursos gastos nessa casa e nós gostaríamos de ter as informações de quais as providências que essa casa está tomando para ver se nós estaríamos usando a lei orgânica do município numa solicitação, numa convocação dele. Por isso eu aguardo as informações de Vossa Excelência para pedir a palavra. Muito obrigado, presidente. Como já disse, ele virá aqui para falar com todos os parlamentares dessa casa, para dar as suas explicações aos parlamentares dessa casa. Com certeza ele virá aqui. Pela ordem. E já foi convocado, foi convidado para isso. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, primeiro eu acho que faz o maior sentido a cobrança do vereador do José Henrique, porque o concunhado do prefeito não podia se referir a essa Casa de Leis como ele se referiu. Eu acho que essa postura de ele vir aqui conversar com o vereador não resolve, não. Ele tinha que conversar com o vereador antes dele falar, porque já é a segunda vez que esse secretário atinge essa Casa de Leis. E da forma que está, senhor presidente, qualquer secretário, qualquer pessoa vai começar a atingir a Casa de Leis e depois vem aqui conversar com o vereador. Eu acho que não é por aí. Eu, particularmente, não irei recebê-lo. Eu não tenho nada para conversar com esse senhor aqui dentro. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, pedi pela ordem para contribuir, que nós estamos preparados para fazer algum requerimento com base no artigo 28, mas lembramos que o artigo 30º da Lei Orgânica do Município, então a nossa Constituição Municipal, diz que a mesa diretora poderá encaminhar pedido escrito de informações aos secretários municipais, importando-se crime de responsabilidade a recusa ou não atendimento no prazo de 30 dias, bem como a prestação de informações falsas. Eu gostaria de reiterar, só para eu entender bem, Vossa Excelência fez verbalmente ou fez por escrito essa convocação, esse convite, para que o secretário esteja nessa casa? Muito obrigado. Fiz o convite verbalmente. O que ele falou na emissora de rádio, em momento algum, me atingiu. Eu acho que quem se sentiu atingido tem que realmente ouvi-lo. Mas com certeza ele vem aqui para falar com os parlamentares dessa casa, falar com todos os vereadores, se for necessário o líder de governo entender também, juntamente com todos os vereadores dessa casa, entender que ele seja convocado, com toda certeza, o secretário de Educação será convocado para vir cá e dar explicação aos vereadores, os parlamentares dessa casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu até entendo que Vossa Excelência não tem se sentido ofendido, mas eu acho que não é o caso de ofensa, é caso de respeito. Ele faltou com respeito a um poder, e nós, como membros desse poder, não podemos nos conformar com as atitudes que ele fez, e com as palavras deles, e simplesmente ele vem aqui bater um papo conosco, como se vindo aqui conversar com os vereadores, o que ele disse estaria resolvido. Eu acho que não é por aí, senhor presidente. Eu acho que nós precisamos, sim, o jurídico da nossa casa, intervir e tomar providências mais pesadas. É o meu posicionamento. O momento ainda continua destinado à apresentação de projetos e requerimentos.
Não havendo consulta plenário, se as matérias adentradas são objeto de deliberação, os vereadores concordarem em permanecer à comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Passo a mão do vereador James, presidente da Comissão Finanças e Justiça, o projeto de lei 85/2012, para os devidos pareceres. Ordem do dia. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do veto ao autógrafo da lei 6.112 de 2012. Rio Verde, 9 de abril de 2012. Veto autógrafo da lei 6.112/2012. Razões do veto. Senhor presidente, tendo recebido o autógrafo da lei número 6.112/2012 de autoria do Poder Legislativo, procedemos à sua análise e decidimos vetá-los pelas razões que serão expostas a seguir. A matéria ora vetada dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Rio Verde cumprir tempo que menciona para atendimento ao público. De início, a proposta era vetar a matéria apenas parcialmente, excluindo do artigo 1º os termos privados, o que é tecnicamente impossível, já que o artigo 48, parágrafo 2º da Lei Orgânica preceitua que o veto parcial somente abrangerá texto integral do artigo, parágrafos, inciso ou a linha. Não sendo possível, portanto, suprir apenas uma palavra através do veto, o que nos impõe a necessidade de vetar todo o artigo, e assim o fazendo, de vetar também os demais artigos que ficarão prejudicados. Iniciaremos nossa motivação pela questão do fato imposto pela matéria em comento. Concordamos parcialmente com o legislador, que se refere à obrigatoriedade de estabelecer prazo de atendimento em estabelecimentos públicos, por entender que, por vezes, o despreparo e falta de compromisso dos servidores acabam por retardar esse atendimento, ocasionando filas e todos os transtornos por elas causados. Mas, por outro lado, entendemos que talvez o próprio usuário do serviço público necessita de um atendimento mais demorado, em razão da complexidade de sua necessidade ou até mesmo em razão do pouco esclarecimento que tem. Em comum, presenciamos idosos ou pessoas de baixo nível de escolaridade com dificuldade para utilizar cartões, senhas eletrônicas e similares, ou até mesmo em expor suas necessidades, o que causa demora no atendimento, tanto em estabelecimentos públicos quanto em estabelecimentos privados. Ocorre aí a impossibilidade fática de estabelecer limite de prazo de atendimento. E sobre a impossibilidade fática, opina o jurista José Afonso da Silva, especialista em direito constitucional. O direito não tem essa capacidade de se tornar possível questões faticamente impossíveis, de serem previstas somando todas as variáveis impressíveis de forte ocorrência no cotidiano, que podem muito bem estar presentes nesses casos de espera por atendimento, seja qual for: caixa de supermercado, espera por transporte aéreo nos aeroportos, espera por transporte público, espera em hospitais públicos ou particular, atendimento por profissional de odontologia, espetáculos, restaurantes, serviços em cartórios, filas para pagar pedágio em rodovias, pontes e filas para atendimento no INSS, etc. A partir da impossibilidade empírica demonstrada por via de consequência e a impossibilidade jurídica também restará configurada, não podendo prosperar no ordenamento jurídico a plena vigência de leis que buscam regulamentar a matéria. Ainda sobre a impossibilidade fática, também o professor Marco Aurélio Greco, na linha de entendimento, pondera o professor Marco Aurélio Greco, pretenderem por uma exigência voltada a apenas uma das variáveis relevantes, sem que regule as demais, e quando algumas dessas são fruto do exercício de direitos individuais, é vincular uma previsão, quanto menos funcionalmente irrazoável, pois há um nexo de casualidade direta e exclusiva, ou pelo menos predominante, entre os números de funcionário e o tempo para o público ser atendido. Ambos comentários são veiculados no site JusNavigandi, e eles somam a outros que servem também para ilustrar o veto, ora submetido à apreciação do Poder Legislativo de Rio Verde. Feitas as considerações de fato, passamos a analisar as questões de direito do autógrafo da lei vetado. A emenda ao autógrafo da lei 6.112/2012, que assim se apresenta, dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Rio Verde
cumprir tempo que menciona para atendimento ao público e dar outras providências. Grifamos. Embora a emenda se referida a todos os estabelecimentos, o artigo 1º se refere apenas a alguns, que consta entre parênteses, o que pode gerar improbidade que impeçam a aplicação da lei, ou seja, os estabelecimentos não relacionados no artigo 1º. Pode-se negar a cumprir, alegando não estar sujeita a ela. Versando sobre um objeto diferente do assunto principal, o autógrafo da Lei 6.112 e seu artigo 3º impõem a necessidade de estabelecimentos públicos e privados proporcionarem acessibilidade e atendimento prioritário às pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos, gestantes e pessoas com crianças de colo. Sobre a tal questão, o veto em nada prejudicará as pessoas citadas, já que o Plano Diretor de Rio Verde, Lei Complementar 5.318/2007, em seus artigos 8º, inciso 6º, 10º, inciso 1º, 61, inciso 15º, trata da acessibilidade, e a Lei Municipal número 5.266/2007 e Lei Federal 10.048/2000 do atendimento prioritário estão em pleno vigor. São esses os motivos do veto, ora submetido à apreciação da edilidade de Rio Verde, para a qual pedimos a aprovação. O momento se faz oportuno para renovar a mesma edilidade a todos respeito e cordialidade com os quais sempre distinguimos. Juraci Martins de Oliveira, prefeito de Rio Verde. Gostaria que o vereador Irã fizesse a leitura do parecer jurídico da Casa. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na oportunidade de devolver o projeto de decreto legislativo número 8/2012, de autoria do vereador Maxwell da Silva Gomes, e que estava na CCJ, e pedir a Vossa Excelência que consulte o plenário para que o mesmo adentre a ordem do dia. Parecer jurídico 25/2012. Presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, formula consulta sobre o veto ao autógrafo da Lei 6.112/2012, encaminhado pelo Poder Executivo. A consulta formulada atendendo o requerimento verbal do digno vereador José Henrique de Freitas, em plenário, vem instruído ao ofício 85/2012, de 9 de abril do corrente ano do Executivo Municipal. É o relatório, passo a opinar, ressaltando o caráter não vinculativo dessa manifestação. Compulsando as razões do referido veto, sob examine, depreende os que fundamento que alicerçam estão os argumentos da suposta impossibilidade fática de estabelecer limite de prazo de atendimento, bem como impossíveis improbidades entre as ementa e o artigo 1º, autógrafo da lei em comento, e ainda também suposta existência de objetos diferentes tratados no mesmo autógrafo. Inicialmente, cumpre ressaltar que o autógrafo da Lei 6.112/2012 encontra-se em perfeita sintonia com o princípio constitucional de proteção ao consumidor. Nota-se que os estabelecimentos públicos e privados em seu fim último mantêm relação de mercado enquanto prestador de serviço, que são os munícipes, cidadãos, seja como serviços privados, serviço público ou entidades públicas. Nessa estreita, não é razoável que esse estabelecimento se furte ao cumprimento das normas relativas ao direito do consumidor, bem como já afirmou o Egrégio Supremo Tribunal Federal, STF, por ocasião de julgamento do recurso extraordinário 397.094/1. Assim, o autógrafo da Lei 6.112/2012 visa tão somente cumprir o ditame do Código de Defesa do Consumidor, combatendo as práticas abusivas e, portanto, danosas ao cidadão consumidor, atribuindo aos estabelecimentos públicos e privados, fixando, assim, tempo razoável de atendimento àqueles usuários. Imputar a má qualidade de prestação de serviço desses estabelecimentos é complexidade de serviço buscando ao pouco esclarecimentos ou escolaridade dos cidadãos. É pretender transferir aos mesmos os riscos da operação do negócio, o que não é possível, haja vista que o prestador de serviço que se deve adequar à sua estrutura física e de pessoal para prestar um serviço com o mínimo de qualidade. Por outro aspecto, nota-se que não resta dúvida que o autógrafo da Lei 6.112/2012 refere-se a todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Rio Verde, restando a clareza
solar que os estabelecimentos descritos no artigo 1º foram de maneira meramente exemplificativas, não pretendendo exaurí-los. Finalmente, a imposição legal de um limite de tempo à espera em filas dos usuários de serviços prestados por estabelecimentos públicos e privados neste município constitui matéria de interesse local, cuja competência legislativa a Constituição atribui aos municípios, bem como preconiza o artigo 30º, inciso 1º. Dessa feita, considerando a solicitação do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, e considerando o requerimento verbal do edil José Henrique de Freitas, meu parecer é pela rejeição do veto autógrafo da Lei 6.112/2012 do Executivo Municipal. É o parecer Rio Verde, Goiás, 9 de maio de 2012. Rúsula Pereira dos Santos, procurador da Câmara Municipal de Rio Verde. Em discussão, veto ao autógrafo da Lei 6.112. A palavra franqueada aos senhores vereadores. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra o vereador José Henrique. Senhor presidente, eu vejo com muita preocupação, vejo até mesmo, de certa forma, abismado, com veto a um projeto que visa exatamente traçar, melhorar o relacionamento entre o consumidor e o estabelecimento, órgão ou entidade prestadora do serviço. Eu quero dizer aos pares da casa o seguinte: o texto, argumento que foi utilizado, foi extraído do site Jus Navegante, numa análise crítica feita por Vitor Gonçalves Machado sobre a impossibilidade fática de regulamentação do tempo de espera nas filas, sobre as filas de bancos, não de estabelecimentos comerciais, não de cartórios, de casas lotéricas, etc. Poderíamos entender que o artigo estaria falando sobre o assunto, mas não o título diz. Inconstitucionalidade da lei que regula tempo máximo para a espera de banco. Isso eu quero dizer aos senhores vereadores, que do site aonde foi retirada a argumentação para o veto, está exatamente defendendo o nosso projeto, porque é um processo que foi discutido na esfera de São Paulo e que houve exatamente a inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 5º caput da Constituição Federal. Então o artigo foi tirado à metade, porque São Paulo conseguiu, a FEBABAN do Estado de São Paulo, conseguiu que fosse, então, derrubada as filas de banco de São Paulo. Mas como o artigo 30 da Constituição, muito bem orientado e esclarecido pelo procurador Dr. Rusli, diz o seguinte, que isso é matéria do município. Por isso, eu gostaria de salientar aos senhores, o veto não tem procedimento. E eu quero, e não vou me delongar, vou exatamente buscar o parecer jurídico da Procuradoria da Casa. Quando ele diz aqui claramente, inicialmente, cumpre ressaltar que o autógrafo da Lei nº 6.112 encontra-se em perfeita sintonia com os princípios constitucionais de proteção ao consumidor. É o que nós queríamos, senhores vereadores, é o que a sociedade espera dessa casa, é o que a sociedade conclama de cada um de nós, que somos seus representantes, que possamos exatamente buscar a defesa dos interesses. E mais adiante, com muita sabedoria, Dr. Ruz ainda diz, assim, o autógrafo da Lei 6.112 visa tão somente cumprir o ditame do Código de Defesa do Consumidor, combatendo práticas abusivas e, portanto, danosas ao cidadão consumidor, atribuídas aos estabelecimentos públicos e privados, fixando assim tempo razoável de atendimento aos usuários. Imputar má qualidade na prestação do serviço desse estabelecimento, a complexidade do serviço, buscando ou ao pouco esclarecimento ou escolaridade do cidadão, é pretender transferir aos mesmos o risco da operação, os riscos do negócio. Então, o que vem o argumento? Dizer que às vezes a pessoa não consegue digitalizar a sua senha, não consegue escrever, não consegue manifestar. Então, transferir a excelência do serviço a pouca escolaridade é auto se declarar incompetente.
é auto se declarar que não tem capacidade administrativa de colocar pessoas com competência para resolver. Então, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu quero, nesse momento, aproveitando para passar o esclarecimento dos senhores, para que esse veto possa ser analisado com muita tranquilidade, a Lei nº 8.885, de 5 de janeiro de 2010, dispõe sobre a obrigatoriedade dos shoppings, do supermercado, dos hipermercados e similares no município de Goiânia a colocarem pessoal suficiente no setor de caixa e da outras providências. Lei aqui de Goiás, que está exatamente defendendo o consumidor. Depois, nós temos, em Santos, São Paulo, fila do caixa será limitada a 20 minutos. O projeto limita o tempo de espera, foi aprovado ontem na Câmara de Santos. Mas a coisa não para por aí. Eu não sei como eu poderia classificar um veto a esse projeto aprovado por senhores, aprovado por todos nós, evidentemente discutido, avaliado, analisado, estudado, porque todos os projetos que vêm a esta casa, eu não tenho dúvidas que todos os senhores estudam os projetos. Então nós temos ainda que em Rio Verde, já existe... O tempo de Vossa Excelência está esgotado, vereador. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, é discussão de projeto. Eu quero Do ceder veto. Sim. Eu quero ceder o meu tempo ao vereador José Henrique. Vossa Excelência tem mais 5 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao nobre vereador Luiz César. Então, continuando, senhores vereadores, senhoras vereadores. Olha, existe em Araraquara, nós dissemos em Rio Verde, em Goiânia, dissemos em Santos, Araraquara e tantas outras cidades, que os supermercados estão até com lei específica. Então é exatamente trabalhar a situação de regularizar a situação. E em Rio Verde, a lei 5.765 de 2010, de autoria então do atual governo, vem exatamente dispor a obrigatoriedade das agências bancárias do município de Rio Verde cumprir tempo de atendimento dos clientes. Se essa lei proposta por nós, em que nós queremos regularizar a espera no INSS, nos cartórios, no Detran, nas lotéricas, nos hipermercados, é exatamente porque a forma que existe, que é exatamente a necessidade municipal, pelo artigo 30 da Constituição, de que isso é regra, é determinação do município. Daí nós estamos apenas defendendo o consumidor. E o Executivo achou por bem votar com a argumentação retirada do site apenas na parte que se interessava. Porque nessa matéria mesma a defesa conseguiu reverter a fila dos bancos em São Paulo. Então, está aqui, senhores vereadores, está muito claro a seguinte proposição. Vou ler para os senhores as datas e a situação que se encontra esse texto. Porque o texto foi para que pudesse verificar a ofensa do princípio de isonomia. Então, aqui diz o seguinte: atentai bem, sobre esse tema, vale conferir a parte da sentença proferida em 4 de julho de 2006, pela 2ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, autos do processo número 053-06-111-935, mandato de segurança interposto pela FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, em face à lei que regulamentava o tempo de atendimento nas agências bancárias do município de São Paulo. Olha qual foi a decisão, senhores, que a defesa fez exatamente por ferir o princípio de isonomia. O ministro do Supremo do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, ao analisar o princípio de isonomia como fundamento do Estado de Direito, distingue a igualdade na lei, a igualdade diante da lei, tendo a primeira por destinatário principal o legislador, a quem seria vedado valer-se da lei para fazer discriminações entre pessoas que mereçam idêntico tratamento. Aí depois, no final, diz o seguinte: diante do exposto, fica evidenciada a inconstitucionalidade dos diplomas legais, que pretende regular o tempo máximo para atendimento das instituições financeiras a partir da ofensa direta,
ao princípio de isonomia, que é o artigo 5º da Carta Magna. E o que nós estamos fazendo é exatamente cumprir a Carta Magna no seu artigo 5º. É cumprir a isonomia, é cumprir e que o consumidor, independente da sua situação, tenha os recursos e o direito de atendimento. Será que a sociedade vai ver com bons olhos, o acatamento do veto de Vossa Excelência? E eu quero lembrar mais. Olha, a sugestão, o parecer do digníssimo procurador desta casa foi muito consenso, muito resumido, quando ele esclarece, por outro lado, o seguinte: por outro aspecto, nota-se que não resta dúvida que o autógrafo da Lei nº 6.112 refere-se a todos os estabelecimentos públicos e privados do município de Rio Verde, restando de clareza solar que os estabelecimentos descritos no artigo 1º foram de maneira meramente exemplificativa, não pretendendo exauri-los. Finalmente, eu quero dizer aos senhores, diante desta feita, considerando a solicitação do presidente da Câmara Municipal de Rio Verde, meu parecer é pela rejeição ao veto do autógrafo da Lei nº 6.112 do Executivo Municipal. É o parecer. Eu não posso imaginar que os senhores, diante do trabalho, do esforço do nosso parecer, do nosso grande procurador, Dr. Rulli, que indiscutivelmente analisou essa questão apenas no aspecto legal, apenas no processo. Ele não teve aqui, eu tenho certeza, ele não tem visão política, porque vem da oposição. Pela ordem, vereador José Henrique. Então, senhor presidente, concluindo, porque o tempo que me fora concedido pelo novo vereador Luiz César também se esgotou, e eu cumprimento a casa pela presteza do regulamento, eu quero dizer aos senhores vereadores que eu acredito muito, e acredito mesmo, e não sou eu, como toda a sociedade de Rio Verde, que o voto de Vossa Excelência será pela rejeição ao veto. Será, indiscutivelmente, para que nós possamos ter, nesse momento, não acatar o veto, porque acatando o veto nós estaremos legislando contra o povo de Rio Verde, contra a sociedade rioverdense, quanto àqueles que nos colocaram aqui num dia de outubro de 2008. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores. Palavra com o líder de governo, vereador James. Olha, senhor presidente, respeito, o nosso procurador, doutor Rulli, só quer dizer ao nobre colega vereador Zé Henrique que direito não é ciências exatas. E ele, conhecedor do direito, sabe muito bem disso. Tanto é que existe cortes para que se recorra. E o nosso entendimento é que nós não podemos legislar em estabelecimentos. Ah, mas cidade tal colocou, cidade tal... Beleza. Mas pode ter certeza, essas leis serão indagadas no judiciário. Nós sabemos que já até a questão de bancos já está tendo problemas. Quanto à questão das lotéricas, quem estipula a quantidade de caixas é a Caixa Econômica Federal. Também eu acho um absurdo as pessoas ficarem ali naquelas filas. Mas nós não podemos legislar nessa questão. Voto com Vossa Excelência, se Vossa Excelência fizer um projeto, quanto a cartórios, estabelecimentos públicos, com o maior prazer. 5 minutos, lá na palavra, vereador. Excelência tem mais 4 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem. Ele está com a palavra, pela ordem, vereador. Quando você der meu tempo para ele, que eu sei que vai esgotar os 5 minutos, para ele ter 10 minutos aí para defender o projeto. Tem 9 então agora. Não, mas aqui é tranquilo. Dizer ao colega vereador Zé Henrique, que nós não podemos legislar quanto ao supermercado, hipermercado, lojas comerciais. Eu sou da maneira seguinte: se eu cheguei na loja do vereador Newton Lamas para comprar uma botina, se tem uma fila, se eu sou uma atendida, eu não vou ficar lá. Ué. Agora, estabelecimentos públicos, sim, tem o dever de atender e atender bem as pessoas que lá procuram.
no caso, INSS, cartório de registro civil, registro de imóveis, que aqui em Rio Verde é um absurdo, né? O que fazem com as pessoas, um cartório que leva milhões ali todos os meses e que o atendimento é péssimo. Sou favorável, sim, criar critérios para esse tipo de coisa, mas nós não podemos também, o veto foi bem claro, nós não podemos legislar nos estabelecimentos privados. Então, nós iremos votar, eu irei votar com o veto do senhor prefeito. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores para discussão no veto 6.112. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, eu gostaria que o novo vereador James pudesse, de forma mais substancial, mais concreta, pudesse dizer por que não podemos. Porque o que está se fazendo nesse projeto de lei, projeto de lei que foi aprovado por Vossa Excelência. Vossa Excelência votou a favor no dia da apresentação do mesmo. Então, agora, Vossa Excelência traz totalmente um discurso diferente. Então, eu gostaria de dizer a Vossa Excelência o seguinte: como está claro no parecer jurídico da Casa, é que nós estamos apenas ampliando e dando condições para que o PROCON da cidade possa também, porque a Lei do Consumidor já trata de forma genérica, mas o artigo 30 da Constituição Federal já determina que é uma determinação do município. Assim, o projeto votado ontem do novo vereador Casagrande sobre bebida alcoólica, nós estaremos contrariando o Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas o que o vereador fez é criar, além do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, novas regras, novas relações. O que está se pretendendo aqui no projeto de lei é estabelecer com eficiência e dar condições para que sejam fiscalizados todos os estabelecimentos comerciais de Rio Verde e com especificações os mencionados. Vossa Excelência. A palavra continua franqueada. Pela ordem. A ordem, vereador Luiz César. Primeiramente, dizer ao vereador José Henrique que teve esse projeto aprovado por unanimidade dessa Casa de Leis. Todos os vereadores votaram a favor. Primeiramente, dar os parabéns a Vossa Excelência, que Vossa Excelência legislou mais uma vez, tentando beneficiar a comunidade de Rio Verde. Agora, o que falta é coragem dos vereadores votar contra o prefeito, contra o veto do prefeito. Falta coragem. Vossas Excelências não têm essa coragem. Porque Vossas Excelências votaram a favor do projeto. Vossas Excelências concordavam com o projeto. Aí, na hora que o prefeito põe a caneta dele no projeto vetando, automaticamente, Vossas Excelências são contra o projeto. Então, senhor presidente, infelizmente, o Executivo ainda coordena o plenário do Legislativo. É uma vergonha. Palavra continua franqueada. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Celso. Senhor presidente, cumprimentar Vossa Excelência, senhores e senhoras vereadores, a imprensa, internautas e o público que aqui nos honra com sua presença. Senhor presidente, na oportunidade, realmente, nós votamos favorável ao projeto, sim, senhor presidente. Mas esta Casa de Leis, senhor presidente, ela nos dá o direito e a prerrogativa de nós usarmos da democracia, senhor presidente. E nós tivemos certo entendimento em relação ao veto do governo, senhor presidente. O governo teve um entendimento, teve uma interpretação para que pudesse optar pelo veto da matéria. Nós respeitamos profundamente, sabemos do conhecimento, da sabedoria da Procuradoria desta Casa, senhor presidente, aonde teve também o seu entendimento de forma diferenciada, senhor presidente. Mas, conforme o novo vereador, líder de governo, o vereador James já disse, a lei ela não é uma ciência exata, senhor presidente. Cabe interpelação, cabe entendimento, né, e cabe interpretações. E, porventura, a parte que às vezes se sentir que não está correto, senhor presidente, tem a justiça para poder recorrer à justiça, para que possa estar procurando a justiça. E, ouvindo, senhor presidente, atentamente, tanto o veto, né, as explicativas do veto do governo em relação ao parecer da Procuradoria, senhor presidente, eu uso da minha prerrogativa, senhor presidente, e voto, né, de acordo com o veto, senhor presidente, acatando o veto do excelentíssimo senhor prefeito. Eu entendo, senhor presidente, que o prefeito Juraci Martins, ele não vai deixar
certo, de olhar as questões, ora pertinentes a esta matéria que está sendo discutida, senhor presidente, aquilo que é de interesse do povo. Haja visto, senhor presidente, que o prefeito tem tido essa preocupação, tem tido esse cuidado e tem trabalhado de forma significativa e responsável, senhor presidente, em relação aos direitos, em relação a assistir, assegurar o direito da nossa comunidade, da nossa sociedade, para que nós possamos, senhor presidente, ter cada vez mais uma população mais assistida. E mostra, senhor presidente, é lógico que é natural que a oposição vai aproveitar essa oportunidade, isso é natural, é normal, mas a oposição vai fazer o papel dela e nós vamos fazer o nosso. E qual que é o nosso papel aqui? É de dar sustentabilidade para esse prefeito, para esse governo, que vem trabalhando e realizando muitas coisas em prol da cidade de Rio Verde, senhor presidente. E não discordo também não, nós estamos numa democracia, respeito o entendimento e a posição da oposição. Agora, o nosso voto é pelo veto do prefeito. Conforme disse, senhor presidente, as partes que porventura se achar que não está correto, tem a justiça para poder questioná-lo, para poder buscar seus direitos. E sendo assim, senhor presidente, o nosso voto, já antecipadamente, é acatar o veto do excelentíssimo senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Pela ordem. Pela ordem, vereador José Henrique. Eu quero pedir pela ordem, senhor presidente, para manifestar ao meu nobre colega vereador Celso, que quando ele diz eu voto com o prefeito, voto pelo veto, não vota pelo seu entendimento, pela consciência, isso é lamentável. Porque nós estamos aqui como parlamentares exatamente para nós sabermos discernir, para nós tenhamos a consciência própria do que é bom para o povo, do que não é bom para o povo. Não é para votar contra o prefeito ou votar a favor do prefeito. Não votar com o veto ou votar pela rejeição do veto ou pelo acatamento do veto. Então eu quero deixar aos pares da casa que é muito importante não votar acatar o veto porque veio do prefeito, mas votar com entendimento, votar com as informações, votar com o estudo que cada um de vossas excelências fizeram. Então isso que é importante, porque o veto não tem substância, não tem consistência de justificativa. Então, eu estaria a parecer que o veto ao projeto de nossa autoria é apenas porque nós somos da oposição e nós temos votado a favor de vários projetos, elogiado os projetos que entendemos que são bons para a comunidade. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Só informar. É questão de entendimento, vereador. Não é que nós votamos simplesmente pelo fato do prefeito ter vetado. É porque nós temos a prerrogativa de ter o entendimento da justificativa do veto do prefeito, conforme Vossa Excelência também tem a mesma prerrogativa de entender por não ser matéria de objeto de veto, e por entender, né, e concordar com o parecer da Procuradoria desta Casa. Então não é que nós votamos simplesmente pelo veto do prefeito, porque a partir do momento que o prefeito vetou, está embasado. Estudos, com certeza, né, o levou para que pudesse fazer esse veto, respeitando todos os outros pareceres que tem. Conforme foi dito, cabe entendimento de uma forma, cabe entendimento de outra, e as partes que porventura se sentir lesada, naturalmente pode estar procurando a justiça para poder buscar aí seus direitos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, continua franqueada. Pela ordem, vereador Luiz César. É muita coincidência, né, senhor presidente? Todos os vereadores da bancada mudam de opinião. Se tivesse pelo menos 1, 2 que continuasse com a mesma opinião, e ainda quer dizer que não é porque o prefeito vetou. Lógico que é, senhor prefeito. O prefeito não deixa votar contra o veto, para com isso. Agora, eu não entendo o vereador Celso enfraquecer o legislativo da forma que ele enfraquece. No seu discurso, durante 3 vezes, ele citou procura justiça. Ora, senhor presidente, nós temos um tripé nesse país nosso, no sistema democrático presidencialista, é judiciário, legislativo e executivo. No Congresso Nacional, o Supremo está legislando, porque os senadores e deputados federais não conseguem criar as leis necessárias. E aqui em Rio Verde, o vereador Celso pedindo para procurar justiça. Nós somos do legislativo, vereador. Nós temos que legislar. E Vossa Excelência mandando o vereador procurar justiça. É aqui que se cria a lei. Aqui nós temos que criar a lei e mandar para o judiciário julgar.
Eu não vou procurar justiça não, senhor presidente. Eu não vou enfraquecer o meu poder, não. O poder de legislar, de legislador, concedido pela população. É uma vergonha. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Celso. Ah, não, vereador. Excelentíssimo vereador Luiz César de Castro Leão. Vossa Excelência entendeu muito bem, mas é normal, né? Galeria cheia hoje, lotada, mas eu não estou aqui para fazer sensacionalismo, senhor presidente. E é de direito, de que qualquer um que achar seu direito ofendido, ferido, procurar justiça. Justiça é para isso, vereador. Qualquer um que sabe, vereador, que essa casa aqui é para legislar, qualquer um. Nós sabemos que o senhor é um vereador sábio, sabemos da competência de Vossa Excelência, e sabemos, né, que Vossa Excelência realmente fez e faz um grande trabalho nessa Casa de Leis. Só que todos aqui sabem, vereador, que isso aqui é uma Casa de Legislatura, sim. Isso aqui é onde é que se cria leis. Mas todos também sabem, não, vereador, que a justiça é para isso. Que aqueles direitos que porventura ser ferido, existe a justiça para que nós possamos buscar lá nossos direitos. E é justamente por isso que a lei não é exata. Então, o que acontece, senhor presidente? Quando, às vezes, há uma discordância, que às vezes não conseguiu um consenso... Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu não entendi o vereador Celso, mas eu vou encerrar o assunto dizendo que a casa hoje está cheia. O meu posicionamento nessa cadeira aqui, com casa cheia ou vazia, sempre foi a mesma. Vossa Excelência foi infeliz no pronunciamento de Vossa Excelência. Até porque, se Vossa Excelência está pensando em voto ou em pessoas, Vossa Excelência devia se preocupar mais com os internautas, que toda sessão é de 500 a 800 internautas vendo nós. Eu não me preocupo com isso, não. Muito pelo contrário. Agora, que Vossa Excelência ajuda a enfraquecer o Legislativo, Vossa Excelência ajuda, com esse palavreado, com esse posicionamento de Vossa Excelência. Prova disso é que ontem Vossa Excelência votou pelo silêncio na tribuna dessa casa. Isso enfraquece o Legislativo. Enfraquece. Porque se o legislador não pode usar a tribuna para falar, o parlamento ele não pode falar, ele vai falar aonde? Então nós estamos enfraquecendo. Talvez Vossa Excelência não consiga enxergar o que eu estou dizendo hoje. Mas no futuro, Vossa Excelência... Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa presente, internautas, público que tanto nos engrandece hoje, é uma vergonha quando o nosso plenário enche, senhor presidente. As pessoas deixam as casas deles para ver ser aprovado um projeto e chega aqui e vê essa badalaia de pela ordem. E a mesma coisa, senhor presidente. Põe para votar, senhor presidente. Põe para ser votado. Eu fico triste quando o vereador Luiz César chega e fala: os vereadores da base têm medo. Medo de quê, senhor presidente? Medo de quê? O único bichinho na minha vida que eu tenho medo é de sapo, senhor presidente. Só. O resto eu não tenho medo de nada. Meu pai acordava, eu era muito preguiçoso, um gordinho preguiçoso. Meu pai me acordava com um tiro de espingarda debaixo da cama. Acorda, Newton Lama! Ele chega querendo fazer essa pressão e, querer criticar um prefeito, senhor presidente, que tem 90% de aprovação do povo de Rio Verde, senhor presidente. 10%, 5% desaprova, 5% fica em dúvida, 90% aprova o prefeito. Nós temos que estar com o prefeito se nós somos... Pela ordem, presidente. Ordem, vereador Celso. Senhor presidente, é lamentável quando a gente ouve as expressões vindas da boca do excelentíssimo vereador Luiz César. Pior que ele entra no contraditório, senhor presidente. Agora ele fala: gente, nós temos que valorizar esta casa. Gente, nós temos que pôr essa casa tem que ser respeitada. Aí, de forma equivocada, senhor presidente, ele vem dizer que para dessa casa. Está querendo desvalorizar o poder legislativo. Ué, vereador, não estou te entendendo, Vossa Excelência, não, ué. Ora, você fala que tem que zerar pela casa. Ora, Vossa Excelência vem querer denigrir parte dessa casa? Vossa Excelência está enganado, vereador. Não tem ninguém aqui, que quer denigrir essa casa de leis. Todos aqui, vereador, sem exceção, têm o maior respeito e honra esta casa de leis. Todos, sem exceção, vereador.
Agora, o que nós estamos discutindo é questão de divergência de ideias, é divergência da lei, é entendimento, é interpretação. E tem que ser respeitado aí. Porque nós temos essa prerrogativa. Agora, não é por causa que Vossa Excelência concorda ou discorda, que eu vou vir de forma, diria até, digamos assim, irresponsável, e falar que Vossa Excelência está desvalorizando o Poder Legislativo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, o que eu estou tentando mostrar ao vereador Celso é que está deixando de usar uma prerrogativa que o Poder Legislativo tem de legislar para mandar procurar o Judiciário. Isso, para mim, é não valorizar a casa de Vossa Excelência. É isso que eu estou dizendo a Vossa Excelência. É isso que eu digo. Agora, tá bom, senhor presidente. Todas as vezes que a oposição abre a boca na casa, ela é criticada. Mas nós não estamos aqui para falar amém, senhor presidente. Nós não somos cordeiros, não. Nós estamos aqui porque nós queremos fazer a coisa certa. Eu não tenho, por exemplo, o dom que o vereador Newton Lamas tem, que eu admiro muito. Ele tem uma facilidade muito grande de fazer as pessoas sorrir, né? Ele pegou o microfone, o pessoal ri dele. Infelizmente, senhor presidente, eu não sou assim. Sabe, eu gosto de levar a coisa mais a séria. Agora, eu respeito todos os pares da casa, todos. Mas os meus posicionamentos, eu tento levar com seriedade. E, infelizmente, um projeto que iria beneficiar a comunidade foi votado e aprovado por Vossas Excelências. Pela ordem, vereador Newton Lamas. Senhor presidente, concluindo meu raciocínio, eu acho engraçado de quando o vereador Cezinho fala, eu não tenho o dom com o Newton Lamas. Não tem mesmo, não. Aqui canta, aqui escreve, aqui é apaixonado, aqui é perdido na paixão. Você não tem isso que eu tenho, não. Aqui, qualquer traição, eu meto uma caneta, faço uma música e canto. Você não tem. E se o povo ri, é ruim, você não fica feliz. É ruim quando as pessoas riem da infelicidade da gente. Eu tenho a dizer a Vossa Excelência que eu sou um homem feliz por ser esse homem que sou. Mas eu quero dizer, senhor presidente, nós estamos exatamente a 60 minutos, 1 hora, senhor presidente. Pela ordem. Que hora que nós vamos sair daqui? Que hora que jantaremos, senhor presidente? E o povo vai embora sem ver ser aprovado o projeto desse. E eles sabem que não vai conseguir conversar nós, nem se der dinheiro para nós, que nós não queremos dinheiro, não somos cachoeira, nem se der dinheiro para nós não queremos, ainda mais que eles são moles, são medrosos. Medrosos. Põe em votação, senhor presidente, põe em votação, faz favor. Gostaria da compreensão dos pares da casa, vou ceder pela ordem ao vereador Casagrande e vamos já partir para a votação. Pela ordem, vereador Lecir Casagrande. Senhor presidente, só para que nós entrássemos na matéria, que nós votássemos a matéria, Sim. O projeto já foi discutido, que nós votássemos e colocássemos o projeto pessoal para ser votado aí, em respeito a eles que estão na galeria. Vamos para a votação. Acata o veto e rejeita o veto. Acatar o veto é permanecer com o posicionamento do Executivo, rejeitar o veto é permanecer com o posicionamento do Poder Legislativo com relação à sua rejeição à matéria do vereador José Henrique. O voto é aberto. Gostaria de dar a palavra ao vereador José Henrique. Se acata ou rejeita o veto, vereador? Vereador Maxwell, acata ou rejeita o veto? Acato. Vereador Eliane Medeiros, acata ou rejeita o veto? Acato. Vereador Celso, acata ou rejeita o veto? Pela responsabilidade que o Executivo tem para com o povo, acata o veto, senhor presidente. Vereador Luiz César. Pela independência do Legislativo, senhor presidente, eu rejeito o veto. Vereadora Maria José. Acato o veto. Vereador Newton Lamas. Pela minha dependência, senhor prefeito, e pela lealdade com o prefeito, eu acato o voto. Vereador Oduvaldo Ribeiro. Acato. Vereador James. Acato. Vereador Casagrande. Acato o veto. Vereador Irã Mendonça. Acato.
Também acato o veto. 10 acatam o veto, 2 rejeitam o veto. Pela veto ordem. acatado por 10-2. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, eu não entendi direito. O vereador Nilton Lamas falou pela dependência do prefeito, do executivo, na hora do... Entendi. Não, porque se ele falou isso, senhor presidente... Não estou com gozação, não. Estou falando sério. Se ele falou isso, foi sem querer, senhor presidente. Eu tenho certeza que ele se expressou mal, mas eu entendi isso. Pela ordem. Pela ordem, Nilton Lamas. Infelizmente, o vereador Luiz César, tão novo, está com um problema sério de audição. Eu disse, senhor presidente, pela minha dependência e pela fidelidade ao prefeito. Ele já escuta tudo. Deve estar escutando música demais do saudoso Michael Jackson, tudo embolado de uma vez. Obrigado. Solicito o vereador Irã que faça a leitura da Lei 6.139. Redação final. Lei 6.139/2012. Autoriza concessão administrativa de bem público e menciona para o Estado de Goiás. A Câmara Municipal de Verde de Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo, na forma estabelecida no artigo 105, parágrafo 2º da Lei Orgânica Municipal, autorizado a promover a concessão administrativa de uso da área verde 1 com 19.667,70 metros quadrados, área verde 3 com 24.043 metros quadrados, permanecente do Córrego Chapadinha com 38.522,55 metros quadrados, todas do residencial Maranata, perfazendo o total de 82.194,68 metros quadrados, a comunidade de Umbanda Pai Carlos de Aruanda, entidade que obteve reconhecimento de utilidade pública através da Lei Municipal 5.708/2012, alterada pela Lei 6.092/2012, parágrafo 1º. O prazo de concessão que refere o caput deste artigo é de 5 anos, podendo ser renovado a critério do Poder Executivo. Artigo 2º. A entidade concessionária destinará a áreas recebidas em concessão a implantação do parque ecológico, permitindo acesso público de forma indiscriminada, devendo ser formalizado o contrato cujas cláusulas detalharão as demais regras do uso. Artigo 2º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto editado pelo Poder Executivo, se necessário. Artigo 3º. Revogadas disposições contrárias, essa lei está em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 do mês de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da Lei 6.139. Palavra franqueada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Senhor presidente, nós estamos na redação final. Indiscutivelmente, sabemos que já foi avaliado, discutida a questão da integridade da lei. Mas como eu dissemos nas votações, senhor presidente, de que nós votávamos a favor e elogiávamos o executivo. Queremos, nesse momento, fazer da mesma forma, mostrando a nossa coerência, de quando o projeto é bom para a comunidade, nós o aprovamos e elogiamos. Porque tratar das áreas verdes do nosso município, tratar das APPs do nosso município, e passando, então, o seu zelo, o seu carinho, a sua valorização para a comunidade de Umbanda, Pai Carlos de Aruanda, estamos dando um passo adiante da valorização do nosso ambiente. Nós estamos dando um passo grandioso em valorização da casa do Pai, que é a nossa natureza. Então, eu quero dizer aos pares da casa que nós elogiamos o projeto porque entendemos que ele é bom. Não foi porque essa ou aquelas outras razões. Então, eu quero, da mesma forma, ao votarmos a redação final, deixarmos aqui os nossos cumprimentos ao Executivo por essa iniciativa de ter concedido. Pela ordem, vereador José Henrique. De ter cedido à comunidade de Umbanda, Pai Carlos de Aruanda, exatamente o carinho e o zelo, que nós temos certeza que será extremamente valioso, extremamente carinhoso, extremamente importante. Então, isso é independência de voto. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua franqueada. Essa palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Nilton Lamas. Eu também voto com prazer, senhor presidente, com carinho, porque eu tenho um afeto muito grande pelo Espiritismo. E quer dizer que quando eu estou no palco, quando eu estou escrevendo,
tem algo que me ajuda, que me vigia. Eu voto de coração, senhor presidente. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra com o vereador Maxwell. Pedir a palavra também para enviar meu voto favorável ao projeto e parabenizar o prefeito por essa atitude, como membro da Comissão de Meio Ambiente. Valorizar o meio ambiente é valorizar a vida. Palavras continuam franqueadas aos senhores vereadores. Com a palavra, a vereadora Maria José. Senhor presidente, cumprimentar a mesa diretora, todos os colegas, pares da casa e todos que nos honram hoje aqui com a presença. De modo especial, gostaria até que constasse em ata a presença do Ricardo, da dona Neide, da Soninha. Não dá para falar todos, mas é gratificante estar todos aqui presentes hoje. E dizer que é um projeto importante que nós votamos com muita alegria. Vocês estão de parabéns e agora é mais trabalho. Muito obrigada, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Peço palavra. Palavra com a vereadora Irene Medeiros. Senhor presidente, acho que os colegas já falou tudo e o meu voto também é favorável a esse projeto. Dá gosto de votar num projeto como esse. A palavra continua franqueada. As palavras, presidente. Palavra com o vereador Celso. É aquilo que eu disse agora há pouco, senhor presidente. A responsabilidade deste governo, do prefeito Juraci Martins, preocupado com as questões, com as entidades, com o segmento organizado. É isso que o prefeito fez, senhor presidente. É isso que o prefeito tem feito e é isso que o prefeito continuará fazendo. Parabéns, porque é uma matéria que a gente vota, senhor presidente, com gosto, porque é uma matéria que vai ser fundamental agora e principalmente no futuro, senhor presidente, para todos nós rioverdenses. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Vereador José Henrique. Presidente, então, aproveitando a grande expressão do novo vereador Celso, eu quero pedir, endereçar a ele uma solicitação da comunidade do Jardim Helena, que possa também ser cedida à Associação de Moradores daquele bairro, o zelo pela APP, porque são poucas ou pouquíssimas, ou se até podemos afirmar, que é a única iniciativa louvável do Poder Executivo em relação à natureza. Porque o que nós vimos há pouco foi terrível. Foi exatamente a margem do Córrego do Sapo, a APP, ser destruída e assassinado, ser matado os poucos animais, os coatis, os esquilos que existiam lá, os coelhos, porque foi feito sem um estudo de impacto ambiental, foi feito sem um relatório de impacto do meio ambiente. Então eu gostaria que Vossa Excelência, que tem um grande acesso, que sensibilize o governo, que outras ações semelhantes a essa sejam realizadas, para que realmente não seja a única ação em favor do meio ambiente da nossa cidade. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor Palavra presidente. com o vereador James, líder de governo. Sabia que esses elogios não iam ficar de graça, que as pedradas já estavam vindo atrás. Né, seu vereador? Quero aqui, em nome do nosso prefeito, doutor Juraci, parabenizar, né, trazer o cumprimento aos membros da comunidade urbana Pai Carlos de Aruanda. Né? Nós sabemos aí que hoje a moda é destruir o meio ambiente. E vocês, de forma voluntária, né, abraçaram essa causa e nós temos certeza que essa nascente será preservada. E pode contar, né, com os vereadores, principalmente os vereadores da Comissão de Meio Ambiente, eu, o vereador José Henrique, o vereador Maxwell, que somos da Comissão de Meio Ambiente, para implementar, auxiliá-los em projetos futuros. E pode também contar com o executivo, através do senhor prefeito, doutor Juraci, que é um parceiro de vocês e tem um carinho, um respeito, uma admiração muito grande. Então, parabéns por vocês estarem aí encampando essa luta. Muito obrigado, presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Os contrários que se manifestem colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto de lei da redação final 6.134. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César. Senhor presidente, na noite de ontem, foi rejeitado nessa Casa de Leis o projeto de resolução número 001/2012. E eu, no plenário da Casa, pedi para que constasse em ata o nome dos vereadores que votaram a favor e os vereadores que votaram contra. E pedi para que no site da Casa de Leis também estivesse os vereadores que votaram a favor e que votaram contra, senhor presidente. Questão de imparcialidade e também de conhecimento, né? A população tem que saber o que se passa nessa Casa de Leis. Infelizmente, o meu pedido não foi atendido. Então, eu queria pedir a Vossa Excelência que peça
a sua assessoria de comunicação, que ponha, por gentileza, no site da casa. Senhor presidente. Na ordem, Newton Lamas. Senhor presidente, às vezes esqueceu de colocar meu nome, eu votei contra, viu? Newton Lima da Silva, Newton Lamas. Obrigado, senhor presidente. Lei 6.134/2011. Proíbe a venda, oferta, fornecimento, entrega e permissão de consumo de bebida alcoólica a menores de 18 anos de idade. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica proibido na cidade de Rio Verde vender, ofertar, fornecer, entregar e permitir o consumo de bebida alcoólica, ainda que gratuitamente, aos menores de 18 anos de idade. Artigo 2º. A proibição prevista no artigo 1º dessa lei implica o dever de ser cuidado, proteção e vigilância por parte dos empresários responsáveis pelos estabelecimentos comerciais. Artigo 3º. As infrações e as normas dessa lei ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo de natureza civil, penal e as definidas em normas específicas. Primeiro, multa. Segundo, interdição. Artigo 4º. A multa será fixada em no mínimo R$100 e no máximo R$5.000. Artigo 7º. Considerada a reincidência de repetição de infração de quaisquer das disposições dessa lei, desde que imposta a penalidade por decisão administrativa irrecorrível. O Executivo regulamentará essa lei no que couber o prazo de 90 dias contado da data de sua publicação. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão à conta da dotação própria consignada no orçamento, suplementada se necessário. Essa lei entrará em vigor no prazo de 30 dias após a data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Agradecer a presença aqui de todos da comunidade de Umbanda, Pai Carlos Geruando, o Ricardo Pereira de Souza e todos que fizeram presente na sessão e que muitos nos honraram. Estão com certeza em outros eventos. A gente agradece muito a presença deles aqui, sentimos honrada, a Soninha, enfim, a todos que participaram com a gente. Muito obrigado a todos vocês. Em discussão, a redação final da lei número 6.134 e a palavra franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordarem por essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário vereador Irã que faça a leitura do projeto em sua redação final da lei 6.135. Lei 6.135/2012. Reconhece como utilidade pública e dá outras providências. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica conhecido como utilidade pública municipal a entidade AVCC, Associação de Voluntários de Combate ao Câncer de Rio Verde. Artigo 2º. Revogado disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a redação final da lei 6.135, de autoria da vereadora Eliene Medeiros, do PP. Falar não, vereador? Em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Solicito o secretário que faça a leitura do projeto de lei da redação final da lei 6.136, de autoria da vereadora Eliene Medeiros. Lei 6.136/2012. Denomina-se a sede própria do Hospital Materno Infantil e da outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. A sede própria do Hospital Materno Infantil de Rio Verde será denominada Hospital Materno Infantil Paulo Roberto Cunha. Artigo 3º. Revogado disposições contrárias, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Pela ordem. Pela ordem, vereador Duvaldo Ribeiro. Senhor presidente, somente para justificar a minha ausência na sessão de amanhã, vai ser a convenção estadual do PTB em Goiânia. Obrigado. Tem justificado a ausência de Vossa Excelência parlamentar. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. O doutor Duval não falou, mas amanhã será homologado o nome do deputado Jovair Arantes como pré-candidato da base em Goiânia pelo PTB. Nossa Senhora. Em votação, a redação final da lei 6.136. Palavra franqueada. Havendo em votação, os vereadores concordaram com essa comissão, os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Convoco o vice-presidente da Casa, vereador Celso, para assumir os trabalhos.
Solicito do secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura. Redação final. Lei 6.137/2012. Denomina o nome de rua que especifica e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Passa a denominar a rua Eulina Cunha Mone, atual Avenida 2 do bairro Parque dos Buritis. Artigo 2º. Revogada a disposição contrária, essa lei está em vigor da sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Eleci Perpétuo, Casa Grande. Senhor presidente, só para cumprimentar o garçom lá do gabinete, o senhor Luzemar, porque hoje eu vi uma pesquisa e até eu fiquei surpreso. Está entre os 10 mais votados na pesquisa que eu vi hoje. Quero saber de onde está vindo esses votos, porque eu não sei, mas cumprimentar ele, que está caladinho, fazendo um trabalho bom aí, e está disparado aí, entre os 10 mais votados. Ele elege 21, está entre os 10. A campanha nem começou. Se continuar do jeito que está aí, a vereadora Eliane e o vereador Elias Terra, que está liderando as pesquisas, que se cuide, porque o Zé Mar vem aí com força total. Tem um mistério nisso aí, viu, vereador? Peço ao secretário que faça a leitura. Em discussão, redação final da Lei 6.137/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura do projeto de lei 71/2012, Lei 6.138/2012, redação final. Lei 6.138. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Pela ordem, vereador Casa Grande. Também, senhor presidente, ainda dá tempo de cumprimentar o assessor de gabinete do deputado Euler Cruvinel, Zé Antônio, pelo tamanho da campanha que está surgindo. Domingo em Oruana, Dia das Mães, vai inaugurar um fogão a lenha lá, casa do senhor Geraldo Ouro, ex-prefeito em Oruana. E nessa inauguração vim falar com a sortear 5 bicicletas, 5 televisão, 10 tanquinhos. A festa vai ser grande na Oruana, inclusive eu vou lá, na inauguração desse fogão a lenha lá, para mim saber da onde está vindo esses recursos aí, porque estou querendo um pouco também, senhor presidente. Estou conseguindo nem uma panela de pressão social Dia das Mães e uma festa grande na Oruana, saber da onde está vindo esses recursos aí. Peço ao secretário que faça a leitura. Projeto de lei 6.138, reconhece como utilidade pública e dá outras providências. Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, fica conhecido como utilidade pública municipal, entidade OCIP, Coração Solidário. Artigo 2º, revogada a disposição de contrário, excelente a vigor da sua publicação. Sala de sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, Lei 6.138/2012, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar permanecem como estão. Os contrários manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura do projeto de lei 75/2012, Lei 6.140, redação final. Lei 6.140/2012, autoriza a permuta de imóvel de propriedade do município por imóvel de propriedade do Serviço de Providência SERPRO. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º, fica autorizada a desafetação da área institucional residencial Solar dos Ataídes, composta por 5.461,27 metros quadrados, alterando-se consequentemente a sua destinação, passando de bem de uso comum para patrimônio disponível. Artigo 2º, efetiva a desafetação que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel desafetado por parte do imóvel de propriedade do Serviço de Providência SERPRO. Artigo 3º, essa lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo no sentido de caracterização do imóvel, bem como no sentido de outras disposições que se façam necessárias entrar em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, Lei 6.140/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, que faça a leitura do projeto de lei 76/2012, lei número 6.141/2012, redação final. Lei 6.141/2012, autoriza a prestação de indenização à pessoa
que menciona: a Câmara Municipal de Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a indenizar David Vieira Lima com a quantia de R$ 5.803, em razão do município ter valido de 20,65 metros quadrados da Vila Mariana 2, de propriedade do indenizado. Artigo 2º. A despesa corrente de cumprimento dessa lei, se ela levando a conta do próprio orçamento, podendo se abrir crédito necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor da sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Em discussão, Lei 6.141/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar pela mesma condição. Contrário, manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Mendonça, que faça a leitura da redação final do projeto da Lei 6.142/2012. Lei 6.142/2012. Autoriza a aquisição de imóvel através de permuta com sucessores de Cust Walter Otto Bongart. Câmara Municipal de Verde Goiás aprova. Primeiro, fica autorizada a executação da institucional do setor Morada do Sol, constituído da quadra 6, com área de 6.750 metros quadrados. Artigo 2º. Efetiva desafetação, que se refere ao artigo anterior, fica o Poder Executivo autorizado a permutar o imóvel desafetado pelo imóvel de propriedade de sucessores de Cust Walter Otto Bongart, composta por 17 hectares. Artigo 3º. Essa lei poderá ser regulamentada por decreto do Poder Executivo no sentido de caracterização dos imóveis a serem permutados. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, Lei número 6.142, redação final. A palavra está franqueada aos seus vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar pela mesma condição. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Mendonça, para que faça a leitura da Lei 6.143/2012, redação final. Lei 6.142/2012. Autoriza o Poder Executivo a firmar convênio com entidades que mencionam: a Câmara Municipal de Rio Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar convênio com o Instituto de Assistência a Menores, IAM. Associação Beneficente André Luiz, ABAL, R$ 15.000. Associação de Deficiente Físico de Rio Verde, R$ 42.000. Conselho Comunitário de Segurança e Defesa Social de Rio Verde, R$ 20.000. Essa lei poderá ser regulamentada por ato do Poder Executivo, se porventura necessário, entrar em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Em discussão, a Lei 6.143/2012, redação final. A palavra está franqueada aos seus vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar pela mesma condição. Contrário, manifesto colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, faça a leitura da Lei 6.144/2012, redação final. Lei 6.144/2012. Altera a Lei 5.990. A Câmara Municipal de Rio Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Altera a Lei 5.990, de 20 de setembro de 2011, que institui o programa Lar Solidário, passando seu artigo 3º da seguinte geração. 4º. O valor da locação limite de R$ 700 mensais pelo prazo de 6 meses, podendo ser renovado por igual período. Essa lei está em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 6.144/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar com a mesma comissão. Os contrários, manifestam colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, para que faça a leitura da Lei número 6.145/2012. Redação final. Lei 6.145/2012. Altera a Lei 5.726, Lei 5.944, Lei 6.070 e da outras providências. Artigo 1º. Fica inclusas as metas e ações na Lei 5.726 de dezembro de 2009. Artigo 4º. Com a cobertura dos créditos abertos total de R$ 12.951.088,17, será reduzido os convênios 103/2011. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a abrir créditos adicionais de natureza suplementar até o limite estabelecido pela Lei 6.070/2011. Fica o chefe do Poder Executivo autorizado a realizar alterações e inclusões necessárias na Lei 5.726, PPA 2010-2013, Lei 6.944, de maio, LDO para 2012, Lei 6.070, Lei Orçamentária Anual LOA. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Sala da Sessão da Câmara, 10 de maio de 2012.
Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 6.145/2012. Redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, permanece como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, para que faça a leitura da Lei 6.146/2012. Redação final. Lei 6.146/2012. Autoriza a prestação de auxílio financeiro. A Câmara Municipal de Rio Verde, Goiás, aprova. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a prestar auxílio financeiro a pessoas abaixo. Adione Alves Bessa, R$350. Aguinaldo Ferreira Lima, R$300. Edilma Alves Duarte, R$300. Eulálio Caetano de Oliveira, R$300. Leni Maria Ribeiro, R$350. Rosildo Pires Bailão, R$350. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala da sessão da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 6.146/2012. Redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador José Henrique. Presidente, nós estamos em votação da redação final, mas eu não fiz essa pergunta à nova vereadora Eliane Medeiros. Eu gostaria de saber dela se ela verificou e se todas as pessoas foram visitadas por assistente social da prefeitura. Se ela, como presidente da Comissão de Saúde, ela que faz esse trabalho de forma extraordinária, então eu gostaria de ouvir da nova vereadora se em todos os processos está o laudo de necessidade de todas as pessoas, se tem o laudo da assistente social. Gostaria de saber isso da vereadora. A palavra continua franqueada, senhores vereadores. Lei 6.146. Não havendo em votação, o vereador concordar, permanece como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, para que faça a leitura da Lei 6.147/2012. Redação final. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Presidente, talvez eu não tenha me feito entendido. Eu quero ouvir da vereadora Eliane se o projeto de lei que nós aprovamos, a primeira votação por unanimidade, segunda votação por unanimidade, aprovamos a redação final, se em todos os processos foi por ela verificado, se existe o laudo de assistência social. Gostaria que ela respondesse se ela verificou ou se não verificou, para que a gente possa apenas ter a tranquilidade dos votos que são realizados nesta casa. Muito obrigado, senhor presidente. Peço a palavra. Com a palavra, vereadora. Senhor presidente, quero dizer para o nobre colega que nessa Casa de Leis não chega nenhum projeto de auxílio financeiro, desde que não esteja toda a documentação pronta, relatório médico, exames médicos, para que a pessoa precisa do dinheiro, com que vai gastar, tudo. Pode ter certeza, nobre colega. Eu estarei sempre pronta para estar olhando essa documentação e eu tenho certeza que não vai tomando as providências cabíveis para que não aconteça desvio de verba pública e para que esse dinheiro seja destinado para aquilo que a pessoa precisa. O senhor pode ter certeza que nós estamos olhando, estamos visitando as famílias e esse dinheiro vai ser destinado para aquilo que realmente as pessoas necessitam. Pela ordem, presidente. Secretário, faça a leitura. Pela ordem, vereador José Henrique, PMDB. Presidente, eu perguntei à vereadora se todas as pessoas, se ela já verificou a documentação. Pela resposta, numa defesa genérica do governo, ela disse que não chega nenhum projeto. Mas eu não sei se do vereador de Montevidéu, se tinha todos os laudos da necessidade de carência dele, se tinha realmente para quem se é pago, se no processo, o projeto de lei veio para essa casa, depois foi revogado pelo próprio prefeito. Então eu gostaria, por isso eu fiz essa pergunta, se não é uma defesa genérica que aqui para essa casa não vem, não é bem assim, porque para casa já veio. Para essa casa já veio projeto de lei, dando 80 mil para uma associação de catadores que não existia com CNPJ. Veio dando 32 mil para uma associação de moradores que também não tinha CNPJ, que funcionava dentro da Secretaria da Assessoria de Assuntos Comunitários. Então não é bem assim, a defesa não deve ser genérica. A minha pergunta, então, eu tenho como resposta que em todos os processos estão os laudos da assistência social. Agradeço à nova vereadora. Muito obrigado. Secretário, faça a leitura. Pela ordem. Lei 6.147. Pela ordem, vereador Casa Grande. Eu queria pedir à vereadora Eliane, depois eu preciso de um auxílio financeiro aí para me ensinar como é que funciona aí, para mim conseguir um. Pela ordem. Lei 6.147/2012. Denomina prédio. Pela ordem. Pela ordem, vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente,
Nós comentamos no plenário da Casa ontem que não havia nenhum procedimento, nenhuma providência tomada pelo governo quanto à senhora Débora sobre as passagens aéreas que ela comprou de sua empresa particular para a prefeitura, sendo ela a responsável pela controladoria do município. São quase R$100 mil de passagem aérea, senhor presidente, até aquela data. E não está tendo dessa Casa de Leis, a casa que fiscaliza, nada feito. Não foi feito nada. O governo pegou o problema e assou a pizza, virou pizza. Porque nós não vimos falar nada, senhor presidente. A denúncia foi feita no Jornal de Circulação a nível estadual. O prefeito, o qual eu sempre respeitei como pessoa íntegra que sempre foi, eu ainda comentei, falei, eu não tenho dúvida que essa mulher vai ser mandada embora. Essa mulher vai para a rua. Essa mulher está se beneficiando de uma situação. Senhor presidente, o Wagner... Vereador Luiz César. Senhor presidente, o Wagner Guimarães, filho de Rio Verde, era chefe da controladoria da Prefeitura de Goiânia, senhor presidente. Ele entregou o cargo dele por não aguentar ver coisas erradas no governo do PT, lá em Goiânia. Agora, aqui em Rio Verde, o prefeito tinha que ter tomado um posicionamento. E até agora ele não abriu a boca. Até agora ele não falou nada, não deu uma entrevista até agora falando sobre as passagens aéreas que a chefe da controladoria vendeu para ela mesma e para os outros secretários. É uma vergonha, senhor presidente. Pizza no governo municipal de Rio Verde. Pela ordem, né? Pela ordem, vereador Casagrande. Queria perguntar ao líder de governo se o tribunal constou alguma irregularidade, se as contas do prefeito não foi aprovada por causa dessas passagens. Porque se realmente tiver alguma irregularidade, o Tribunal de Contas não aprovou as contas, aí precisava tomar providência contra a funcionária Débora, se realmente ela cometeu algum erro. Acho que Vossa Excelência, com a influência dentro do governo, verificasse para nós e trazer essa sessão de amanhã se tem alguma rejeição no tribunal do balancete por causa dessas passagens, se alguma coisa aconteceu, se tem alguma coisa irregular referente a essa passagem aérea. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador James, líder de governo. Acho que quem tinha que responder se era o Zé Henrique. Toda semana ele está lá no TCM. Eu estou indo aí, em média de 2 vezes por semestre, mas ele toda semana ele está lá. Né, vereador Irã? Vereador Irã também, que sempre está indo em Goiânia resolvendo problema de saúde, né, sempre está vendo nosso líder, vereador Zé Henrique, lá, firme, professor. Mas dizer ao mesmo que 2009, né, o balancete tão falado, tão comentado, já foi aprovado, né, pelo TCM. Está aguardando aí o de 2010, uma data para a sessão, né, para que o TCM julgue de acordo com as convicções dos meses. Então, 2009 já foi aprovado, sim. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Vereador Zé Henrique. Por falar em TCM, nobre vereador James Borges, líder de governo, vou passar a Vossa Excelência aos demais pares da casa como está perfeita a Prefeitura de Rio Verde. Fizemos a seguinte consulta no tribunal lá. Senhor presidente do Tribunal de Contas do Município, cumprimentamos Vossa Excelência e, diante do exercício de nossas responsabilidades de analisarmos as contas públicas, solicitamos informar-nos sobre motivo da ausência de dados no site do TCM, prestações de conta do município de Rio Verde, relativa aos primeiros meses do presente ano. No aguardo de vossa manifestação, subscrevemos. Cordialmente, vereador José Henrique. Eis a resposta, nobre vereador. Não tem dado porque não prestaram conta de janeiro, fevereiro e março. Estão em atraso. Vou repetir. Não tem dados porque não prestaram contas de janeiro, fevereiro e março. Estão em atraso. Isso é o começo da resposta. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Eu quero dizer ao nobre vereador James que realmente nós temos o contato. Então eu gostaria de pedir a Vossa Excelência que intercedesse para que as prestações de conta fossem efetivadas.
porque é chamado de portal da transparência, mas é o portal de nuvens escuras, demonstrando que está perto de uma tempestade, porque transparência mesmo não tem nada. Não existe porque não prestaram contas de janeiro, fevereiro e março. A lei 135, que regulamentou a lei 101, e que agora, a partir de 18 de maio, vai mudar. Nós ouvimos isso aqui no seminário. Então, é preciso saber que as responsabilidades vão aumentar e que precisa prestar contas. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Lei 6.147/2012. James. Agradecer ao vereador José Henrique pelo excelente trabalho que vem prestando, né, junto ao TCM. Muito obrigado, senhor. Passa a leitura. Pela ordem do vereador José Henrique, do PMDB. Então, vou dar mais uma informação para o novo vereador James. O TCM recebeu do município de Rio Verde as contas do Fundeb no dia 13 de abril de 2012, sem o relatório final do Fundeb. Coisa inconstitucional e ilegal. Sabe qual a tentativa? De envolver o TCM em petições, em pedido, em solicitações. Dia 13 de abril de 2012, foi entregue ao TCM a prestação de contas do Fundeb, do recurso do Fundeb, sem o devido parecer do Fundeb. Isso é lamentável, que uma prefeitura que prima pela transparência, que prima pela legalidade, faça sabendo de sobra que as contas do Fundeb têm que ser prestadas com relatório final, que o Fundeb, que é um conselho que não ganha nada, pelo contrário, gasta muito, desgasta, é perseguida, digamos assim, ajuiza ações. Então, a situação é essa. Dia 13 apresentou sem o relatório final do Fundeb. Muito obrigado, presidente. Mais essa. Lei 6.147. Denomina prédio público e menciona. A Câmara Municipal de Verde Goiás aprova. Artigo 1º. Denomina-se a Centro de Treinamento Maria Madalena Leão de Castro, prédio público municipal que se encontra em fase de construção na rua Maria Madalena, esquina com a rua São Amor, constrói no setor Pausanes. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões da Câmara, 10 de maio de 2012. Elias Rosa Cardoso, presidente. Irã Mendonça Cabral, primeiro secretário. Em discussão, a Lei 6.147/2012, redação final. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, permaneça como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Irã Mendonça, para que faça a leitura do projeto de lei 73/2012, segunda discussão e votação. Pela ordem, presidente. Pela ordem, o vereador... Quero pedir a Vossa Excelência que faça uma propositura e que seja dispensada a segunda leitura, senhor presidente. Há uma propositura do vereador Nilton Lama, onde peça para que seja dispensa a leitura dos projetos de segunda votação. O vereador concordar pelo menos como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em votação, o projeto de lei 73/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar pelo menos como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Em discussão, pela ordem do vereador José Henrique, do PMDB. Senhor presidente, quero dizer a Vossa Excelência que quero agradecer aos pares da casa pela votação, pela aprovação de nosso projeto, que nós estamos alterando e reformulando o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, e um projeto de Vossa Excelência, que num gesto de grandeza quis inserir naquele conselho, naquele fundo, representando essa casa. Agora, a partir da sanção desse projeto, se é que não houver veto, vai ser exatamente transparente, vai ser de forma muito equilibrada o processo no Fundo Municipal de Interesse Social, porque hoje, lamentavelmente, também não está. Então, quero agradecer a todos os pares da casa. Em discussão, projeto 82/2012, segunda votação. A palavra está franqueada aos seus vereadores. Não havendo em votação, os vereadores concordar, permaneçam como estão. Se contrário, manifesta colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Pela ordem. Pela ordem do vereador Luiz César, do PMDB. Senhor presidente, Vossa Excelência está falando muito rápido. Vossa Excelência tem uma oratória excelente, mas o pessoal da internet não vai conseguir acompanhar o trâmite, não. Vossa Excelência está muito corrido. Pela ordem, presidente. Pela ordem do vereador, líder de governo, vereador James. Presidente, quero concordar com as palavras do vereador Luiz César, né, mandaram uma mensagem aqui no meu celular que não estão conseguindo acompanhar a leitura, tanto de Vossa Excelência quanto do secretário, que a transmissão é meio lenta, não está conseguindo, o pessoal não está conseguindo acompanhar.
Peço a compreensão de Vossas Excelências. Muito obrigado. Peço o secretário da mesa em tempo. Pela ordem. Segunda discussão, o projeto de lei 8008/2012. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Não havendo em votação. Vereador, pela ordem, vereador Zé Henrique. Presidente, gostaria só que Vossa Excelência informasse a que se refere a matéria, para ver se a matéria que nós pretendemos opinar, porque nós não estamos conseguindo também acompanhar cada projeto de votação. Então, eu gostaria de saber que o projeto qual a matéria, pelo menos o caput do projeto, para que a gente possa tomar a nossa decisão parlamentar. Sobre loteamentos fechados e conjuntos residenciais fechados no município de Rio Verde, Goiás. A palavra está franqueada. Não havendo em votação. Pela ordem. Pela ordem, vereador Zé Henrique. Então nós estamos aí agora regularizando aquela observação que fizemos de que o projeto estava incorreto, de que o projeto precisava ser reformulado, que o projeto não agradável, não era possível o seu cumprimento, na época da votação original do projeto, na discussão do projeto. Solicitamos ao líder de governo que pedisse vista, que regularizasse isso, que fizesse, não fez. Aí nós estamos hoje trabalhando dobradamente para resolver um problema que poderia ter sido resolvido na urgência. Então, evidentemente, meus cumprimentos, mas o meu voto é indiscutivelmente favorável. Muito obrigado. A palavra continua franqueada dos senhores vereadores. Não havendo em votação, o vereador concordar, como estamos. Contrário, manifesta, colocando-se de pé. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais, agradeço a presença dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, imprensa e público em geral. Eu convoco para a próxima sessão, dia 11 do mês de maio do ano de 2012, às 9 horas, e declaro encerrado a presente sessão.